Pra quem não tá ligado, recentemente eu fiz um vídeo montando o meu novo PC Gamer. Esse vídeo tem mais ou menos 3 semanas, mas eu terminei de montar o computador dia 15 de janeiro, então tem praticamente 2 meses que eu já tô usando ele. Depois de um tempo utilizando esse PC, eu percebi que eu cometi um certo erro que, se eu tivesse sido menos afobado, eu poderia ter evitado ele. Então, pra quem estiver pensando em montar um computador hoje em dia, apesar de toda essa crise de memória RAM e preço das peças estarem cada vez mais subindo, eu quero passar algumas dicas aqui, baseado no que eu experienciei nesse meio tempo de 2 meses com o meu computador novo. Pra quem não viu meu vídeo montando o computador, a minha configuração é basicamente: a minha placa de vídeo é uma RTX 5060 Ti de 16 GB da marca Galaxy, um Ryzen 7 7700, o meu cooler pro processador é um AK400. Nesse PC também eu tenho 32 GB de memória RAM de 6400 MHz da Juho. A minha placa-mãe é uma B650M Gaming Plus Wi-Fi da MSI. O meu SSD ele é de 1TB da Quotient, ele tem 5000 de velocidade e 4500 de leitura. Meu gabinete é um Montec XR branco e a minha fonte ela é da marca Husky e tem 750 watts, além de ser full modular. E sinceramente, parando para olhar hoje em dia, eu consigo perceber que eu podia ter economizado em algumas áreas. Eu ainda teria um desempenho muito satisfatório e com certeza suficiente para o meu uso, porque apesar de eu trabalhar com isso, né, não é à toa que você tá vendo esse vídeo aqui, não teria feito diferença nenhuma no desempenho final que eu tenho hoje, tanto para jogar jogos como para edição de vídeo, que é o principal uso desse computador aqui. E não me leva a mal, eu não tô reclamando em nenhum momento de que eu deveria ter um PC mais fraco e eu tô triste porque eu tenho um PC mais forte do que eu precisaria, nada disso. É só que é um dinheiro que eu gastei a mais sem necessidade nenhuma. E esse é o principal motivo pelo qual eu tô fazendo esse vídeo. É na intenção de, pra quem tem um orçamento mais limitado e fica pensando que, eu não posso montar um PC porque ele não vai ficar tão bom quanto eu queria que fosse, eu precisava de tal peça e eu não vou ter dinheiro pra comprar ela, somente essa aqui que é um pouquinho pior. Depois de ver esse vídeo, eu tenho certeza que você vai começar a ver que você não precisa de muito pra conseguir ter um PC com excelente desempenho, ainda mais se você for comprar um PC só pra jogar. Eu acredito que a maioria que tá vendo esse vídeo tem o intuito de comprar um computador pra poder jogar o seu jogo favorito. Na maioria das vezes, é até mesmo um jogo competitivo. Então é aí mais que essa régua de preciso ter um PC muito forte cai mais ainda. Mas não se engana, tá? Mesmo se for jogo de história, que no caso eles são mais pesados naturalmente, pode ficar tranquilo que você vai ver que também nesse caso você não precisa de nada mirabolante pra poder tá jogando seu joguinho aí com tudo no talo e se divertindo pra caramba. Primeiro de tudo, eu queria falar sobre o meu computador e quais peças nele eu poderia ter economizado dinheiro. Em primeiro lugar, a fonte. Em segundo, a placa-mãe. E em terceiro, a placa de vídeo. A fonte eu acho que é bem óbvio, na verdade. Uma fonte de 650 watts aqui já seria perfeitamente suficiente. Ia tancar de tudo. Mesmo se eu quisesse até fazer um upgrade, de repente, para uma 5070, ela ainda ia tancar de boa. Então, realmente não fez sentido eu colocar essa fonte aqui. A minha desculpa na época era porque se eu fizesse um upgrade no futuro, mas não faz sentido porque com esse PC aqui, essas peças aqui vão durar muito tempo, então pensar em upgrade seria papo de 5 anos pra frente, então realmente não faz sentido nenhum. E a desculpa que é a mais plausível seria que na época não tinham fontes modulares baratas, realmente a que eu peguei era de fato a mais barata no momento, e se eu pegasse uma fonte tradicional que já vem com todos os cabos inclusos, por mais que eu tivesse mais trabalho, eu conseguiria fazer a montagem de boa no final das contas. A segunda peça que eu tenho certeza que eu poderia ter economizado foi a minha placa-mãe. Apesar dela ser muito boa e completa, ter tudo que você precisaria em uma placa-mãe, tem coisas aqui que eu não uso. Tem uma placa-mãe, inclusive, que eu recomendo, se eu não me engano, no vídeo que eu monto o computador, que é uma placa-mãe da Asus. Se eu não me engano, ela aparece por cerca de R$ 900 em promoção. Ou seja, eu pagaria praticamente R$ 400 a menos na placa-mãe e eu teria quase tudo que essa placa-mãe aqui tem. Só ia faltar o botão de Flash BIOS, mas eu nem usei o meu para instalar a BIOS da placa-mãe, então
indiferente. Não teria um USB traseiro, mas essa placa-mãe da Asus ela tem o frontal para você colocar ali no gabinete, então de qualquer forma ela compensa nisso. E ela teria só 2 slots de memória ao invés de 4. Mas cara, sinceramente, quem é que usa 4 slots de memória? É muito difícil você ver alguém usando. Geralmente as pessoas só usam 2, então de qualquer forma ia servir perfeitamente, até porque eu mesmo só uso 2. E por último, a placa de vídeo, que cara, na época todo mundo ficava falando que o lançamento da Nvidia foi uma fraude, porque a 5060 só tinha 8 GB e que isso era um problema tremendo. Minha nossa, não serve pra nada, it's over. Mas, cara, a verdade é que pra Full HD 8 GB ainda serve perfeitamente. Você vai conseguir rodar muito jogo ainda em Full HD somente com 8 GB. Provavelmente tudo no talo. Um ou outro jogo assim mais pesado, mal otimizado, que é lançamento, talvez você não consiga, mas assim, eu te diria que 99% dos jogos você conseguiria rodar de boa com as configurações todas no alto. Isso falando de jogo modo história, né? Porque se for jogo de modo competitivo, que nem Fortnite, COD e esses jogos, isso não deveria ser nenhuma preocupação passando pela sua cabeça, sinceramente. Porque o processador é quem vai fazer a maior parte do trabalho nesse caso. Então a VRAM da placa de vídeo ali nem ia fazer muita diferença. 8 GB ia sobrar um monte. Eu até poderia falar que eu poderia economizar no processador, mas esse processador que eu peguei tava num preço excelente. Pra vocês terem noção, eu paguei nele 1.282. Eu vou tentar deixar a print aí na tela da compra. Cara, eu paguei um preço excelente, então realmente não faria sentido eu ter economizado, porque na época 7600, que é a versão abaixo dele, que é um 6 núcleos 12 threads, você encontrava ele em promoção por 1.100. Então assim, por R$200 a mais praticamente, você conseguir um processador que tem 8 núcleos e 12 threads, que é o caso do Ryzen 7 7700, realmente não faria sentido nenhum economizar. Na verdade, seria burrice da minha parte. Então, cara, se a gente fizer uma continha rápida aqui, a gente vai perceber que se eu tivesse economizado nessas 3 peças, a gente coloca aqui que eu paguei na placa-mãe, pra arredondar, eu paguei nela 1.280, mas vamos colocar 1.300 pra ficar mais fácil. Menos 900 da placa-mãe que eu poderia ter pego mais barata, já teria economizado 400. A fonte eu paguei R$500 nela, então menos 300, que é o preço que costuma aparecer as fontes de 650 watts mais baratinhas. Teria economizado mais R$200, então até aí já foram 600. E a placa de vídeo que eu paguei 3.383, mas para ficar mais fácil, vamos arredondar para 3.400, menos a 5060 na época costumava aparecer por, acredite se quiser, tá? 1.900, 2.000. Como 1.900 era mais raro de acontecer, eu vou colocar 2.000, então eu teria economizado 1.400, ou seja, 1.400 mais 600 das outras duas economias da fonte e da placa-mãe, eu teria conseguido economizar R$2.000 mais ou menos. E o preço que eu paguei no computador por inteiro foi 7.724, menos R$2.000, eu teria pago 5.724. Eu também poderia falar sobre economizar no gabinete, mas ele foi o mais barato que eu encontrei que entregava essa feature do USB-C frontal, então eu não ia querer abdicar disso. E eu poderia também falar de economizar na memória RAM, mas na época o preço ainda era normal, então fazia muito sentido você já se prevenir pegando 32 GB de RAM, que é para onde tá caminhando o cenário hoje. Apesar de 16 GB ainda ser o suficiente, 32 GB para quem pudesse pegar naquela época fazia muito mais sentido. Mas como vocês puderam ver, a maior economia de todas foi na placa de vídeo. Na época eu tava meio noiado com esse negócio de IA, porque precisa de muita VRAM, querendo ou não, quando você vai usar trabalho com IA, que no caso é você usa IA localmente, você instala no seu computador e realmente você precisa de bastante VRAM para isso. Mas no final das contas eu nem peguei para fazer isso. Eu decidi seguir por esse caminho aqui do canal no YouTube, que foi uma coisa que eu sempre quis desde criança. Então, no final das contas, nem fez diferença essa VRAM a mais toda que tem na 5060 Ti, de 16 GB, é claro. Então, uma 5060 normal já me serviria bem demais, até porque o meu monitor é Full HD e eu não pretendo sair do Full HD tão cedo, porque a qualidade de imagem do Full HD é bem agradável. Eu não vejo necessidade de migrar para Quad HD, 4K muito menos. E, pra ser bem sincero, a 5060 ela consegue rodar muitos jogos em Quad HD de qualquer forma, mesmo com 8 GB de VRAM. Então, pro cara que tem um monitor Quad HD e tem uma 5060, querendo ou não, ele pode jogar muitos jogos ainda assim
em Quad HD. Isso tudo se deve por conta das novas tecnologias, né, rapaziada? O DLSS 4 é um método de upscaling através de IA da placa de vídeo. Você consegue ganhar muito FPS nos jogos, fazendo a simples ativação do DLSS. Ele tem vários modos para você escolher com que qualidade você quer jogar utilizando ele. E também tem o Multi Frame Gen, que o ideal é você usar ele a partir de 50, 60 FPS de base, para quando você ativar ele não ter muito delay durante a sua gameplay. E se você conseguir bater esses requisitos, cara, você vai conseguir duplicar, triplicar, quadruplicar o seu FPS. Sem dúvidas, as tecnologias vieram para ficar. É algo que salva muito a galera que não tem um orçamento para comprar uma placa de vídeo muito bolada, mas quer sim montar um PCzinho. E graças a isso, a 5060 e a 5050 também, elas já, como eu disse, vão rodar tudo no talo em Full HD, justamente por causa dessas tecnologias. E a VRAM não vai ser um problema, porque Full HD 8 GB é bem de boa. E conseguem também rodar muitos jogos em Quad HD, mesmo tendo só 8 GB de VRAM. Se você fizer umas configuraçõezinhas ali bem feitas, você vai conseguir tirar um bom desempenho, mesmo numa qualidade mais alta. Daqui pra frente, eu não acredito que vai ter muito upgrade de hardware em si. Vai ser tudo mais baseado em questão de tecnologia. E no final das contas, nessa geração 50 da NVIDIA, foi muito bom para as placas que são mais de entrada, porque elas conseguem fazer um excelente trabalho. Então, para quem estiver querendo montar um PCzinho aí, pode comprar sem medo, que elas com certeza vão te servir muito bem. Então, eu espero ter aberto um pouco os olhos de vocês, ter dado uma visão mais ampla sobre como tá o nível do hardware hoje em dia, porque há muito pouco tempo atrás, pra todo lado que você olhava, você via gente falando que 8 GB de VRAM não servia pra nada, é lixo, pode jogar fora, sendo que não é bem assim que a banda toca. E também tem o fato de que eu montei o meu PC no DDR5, ou seja, a M5, mas ainda tem a M4, que é a série 5000 do Ryzen, que ainda assim, hoje em dia, tem um desempenho excelente. Você não vai ficar anos-luz atrás de quem tá montando o DDR5 hoje. É claro que a plataforma já tá um pouco mais limitada, porque não tem mais upgrade de processadores para geração M4, mas ainda assim é uma geração muito boa que quem compra hoje ainda vai conseguir aproveitar durante muito tempo. Então é isso, rapaziada. Eu espero que eu tenha conseguido ajudar vocês com esse vídeo e mostrar pra vocês que a gente não precisa gastar rios de dinheiro pra poder ter um PCzinho que vai rodar todos os jogos que a gente quiser numa boa qualidade e a gente poder se divertir pra caramba jogando. Então, se você gostou do vídeo, eu peço que você deixe o like, se inscreva no canal, porque isso vai me ajudar pra caramba. E é isso, até o próximo vídeo. Tamo junto demais. É nóis.